Bom, gente, tudo bem? Sou o professor Jaú de Física aqui do Sinapse e hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto extremamente importante e de muita incidência nos melhores vestibulares aí do estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica, principalmente sobre as leis de Newton. Gente, dentro das leis de Newton, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com a segunda lei, mais conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Vamos recapitular as três leis, passar por alguns detalhes dentro das unidades e a gente finaliza com a ideia de algumas energias, ok? Bem, gente, a ideia das leis da dinâmica, ela vem exatamente dizer para vocês como se iniciou o movimento. A física ela se separa em cinemática e também em dinâmica. A cinemática vai estudar apenas o movimento, já a dinâmica ela vem estudar as causas que iniciaram e também modificaram o movimento, tudo bem? Então a dinâmica ela se preocupa em estudar o início de qualquer movimento ou até mesmo a alteração do movimento, o que vocês conhecem como aceleração, tudo bem? Bom, então apoiado nas três leis, podemos começar pela primeira, gente. A primeira lei, conhecida como inércia, é uma grande pegadinha, hein? Tomem cuidado, pois quando você fala inércia, a inércia representa uma tendência que objetos possuem em manter o seu estado original. Mas tem alguma coisa que está escondida por trás disso, né? Pois quando você fala repouso, se o objeto estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, até que uma força externa esteja agindo sobre ele. Tudo bem? Agora, se um corpo estiver em movimento, ele tende a manter o seu movimento apenas por inércia, se você estiver falando deste movimento retilíneo. Pois quando você fala em movimento curvilíneo, você tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Tudo bem? Então tome muito cuidado. A primeira lei, ou a inércia, é a tendência em manter o objeto no seu estado inicial, ou em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, quando falamos equilíbrio, estou falando em inércia, onde a resultante das forças que estiverem agindo sobre o objeto tem que ser zero. Tudo bem? Tome muito cuidado. E quando eu falo que a força resultante é igual a zero, eu estou dizendo que a aceleração também é zero, ou seja, não teremos alteração no movimento. Tudo bem? Bem, agora podemos falar sobre a nossa segunda lei, extremamente importante e de muita aplicação. Tudo bem, gente? Olha só, a segunda lei, ela me fala o quê? Que a força resultante, cuidado que eu estou falando em resultante de forças, deve ser igual a um produto entre a massa do objeto, propriedade intrínseca da matéria, e a sua aceleração. Aqui nós temos como consequência uma equação muito conhecida de vocês, que é a equação peso é igual a massa vezes gravidade. Só que aqui eu quero ler uma frase com vocês, ok? Acompanhe só. Eu estou dizendo que o vetor peso, devido à massa ser positiva, você vai ter o vetor peso com a mesma direção e mesmo sentido que o vetor gravidade. É por isso que quando você solta um objeto, ele cai, pois a força peso está apontando para a mesma direção e no mesmo sentido que a gravidade, ok? Agora olha que interessante, hein, minha gente? Olha só, hein? E se a massa fosse negativa? Ué, Jaú, mas não existe massa negativa. Calma, minha gente, pois se essa massa fosse negativa, olha que interessante, teremos o vetor peso em sentido contrário ao vetor campo. Espera aí, então. Quer dizer, então, que se você tivesse uma massa negativa e eu soltasse esse objeto, ele iria subir, Jaú? Sim, é essa a teoria sobre a antimatéria, minha gente. A antimatéria, segundo a teoria da física moderna, apresenta massa negativa. Por isso que ela está longe da matéria, pois a matéria é que cria a gravidade. Não é legal? Curiosidade bem legal, tá, gente? Então, quando você vai falar da força resultante, tome cuidado. Eu peço para você tomar um breve cuidado aqui. Quando você fala força resultante, você tem que tomar cuidado e dizer o seguinte: quais são as forças que auxiliam o movimento? Menos quais são as forças que atrapalham o movimento?
Se você se questionar com essa representação, seu sucesso está garantido aqui no Synapse, hein, gente? Tome cuidado, hein? Força resultante é o que ajuda menos do que atrapalha. Isso é igual a massa vezes a minha aceleração. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar um exemplo bem legal sobre esta equação. Tudo bem? Bom, e a nossa terceira lei? Tomem cuidado, minha gente, pois existem coisas escondidas atrás dela. A terceira lei, ela me diz o seguinte, que se você tem um objeto e esse objeto realiza uma força sobre outro objeto, este outro objeto tende a reagir aplicando no primeiro objeto uma força de mesma intensidade, de mesmo módulo, mesma direção, só que em sentidos opostos. E o grande finale é, elas nunca se anulam. O par ação e reação nunca se cancelam, pois estão agindo em corpos diferentes, ok? Deixa eu lhe mostrar uma pegadinha bem interessante. Olha só, gente. A priori, eu representei um objeto aqui, tudo bem? Que ele esteja em movimento horizontal, no caso, para a minha esquerda. E eu tenho outro objeto que esteja inicialmente parado. Posteriormente, esse objeto vai aplicar uma força no primeiro e esse primeiro vai reagir aplicando uma força no segundo. Então, deveremos ter um par representado desta maneira. O primeiro objeto vai receber uma força, que eu vou falar que é a força 1, 2. Em contrapartida, deveremos ter uma reação com a força chamada de 2, 1. Vou colocar o negativo indicando orientação, ok? Para a direita e para a esquerda. Perceba que aqui nós temos a definição de ação e reação, não é? Mesmo valor matemático, mesma direção, só que em sentidos opostos. E aí, existe uma grande pegadinha em exercícios. Olha só, minha gente. Eu representei aqui o planeta Terra, ok? Uma mesa e um objeto em cima dessa mesa. Sobre esse objeto estão agindo duas forças, não é? A primeira força, uma força que se chama de força-peso, vertical para baixo, e uma outra força chamada de força normal, não é? Que a superfície faz exatamente sobre o bloco. E aí, não dá vontade de falar que o peso e a normal são forças de ação e reação? A vontade dá, mas não pode afirmar isso. Pois olha só que interessante. Perceba que a força-peso e a normal apresentam o mesmo valor matemático, apresentam a mesma direção e sentidos opostos. Mas elas estão agindo no mesmo corpo. E num par ação e reação, não existe atuação no mesmo corpo, ok? Portanto, cuidado. Peso e normal não constituem um par ação e reação. Eu fragmentei em 3 partes para você saber onde está a ação e a reação em cada caso. Tudo bem? Bem, a primeira força é a força-peso. A força-peso o que é? É a Terra atraindo o objeto para baixo. A reação é o objeto puxando a Terra contrária, né? Então, a ação está em um corpo e a reação está em outro. Tudo bem? Agora, se eu for falar da força normal, o que é a força normal, minha gente? É um objeto empurrando a mesa para baixo. A mesa reage aplicando uma força no objeto para cima. Então, a mesa empurra o objeto para cima e o objeto empurra a mesa para baixo. Perceba que a ação está em um corpo e a reação está em outro. Então tome cuidado, ok, gente? Ação e reação nunca se anulam, pois estão em corpos diferentes. Tudo bem? Bom, e uma das consequências interessantes dentro dessa nossa videoaula é exatamente sobre a nossa aceleração, que representa a alteração do movimento, não é? E os vestibulares, nível FUVEST, Unicamp, os feitos pela VUNESP, o próprio Enem também, ele gosta de brincar com vocês, né? Misturando a dinâmica com a cinemática. E nós aqui do Synapse nos preocupamos com isso e elaboramos nosso material apoiado nisso, não é? Então tome cuidado, hein? Nós vamos treinar bastante isso neste módulo, tá, minha gente? Nós vamos misturar a dinâmica com as equações do movimento. Você lembra delas? Vou recapitular algumas com vocês, hein? Lembra da nossa equação de Torricelli? Ok? A nossa equação de Torricelli me fala isso, né? Que a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS, ou a equação do movimento, né, uniformemente
variável. Perceba que aqui nós estamos falando em valores de aceleração, os quais serão retirados da dinâmica, ok? E a partir de agora você pode simplesmente conectar a cinemática com a dinâmica, ok? Finalizando esse nosso resumo, né, essa nossa recapitulação da teoria, eu quero apenas lembrar vocês sobre a ideia da energia, não é? Cuidado, nós temos dois tipos de energia dentro dessa nossa videoaula, ok? A energia chamada de energia cinética, cine, movimento, energia ligada ao movimento, que depende de fatores, né? Depende da massa e depende da nossa velocidade, tudo bem? E também nós temos a energia potencial gravitacional, dada como mgh. Bom, essa ideia da nossa videoaula de hoje é exatamente recapitular algumas equações da cinemática e da dinâmica, e agora eu quero representar alguns exemplos para todos vocês, ok? Gente, finalizo. Cuidado com as unidades a serem atribuídas, pois a Unicamp adora brincar com vocês, vestibulandas e vestibulandos, sobre a brincadeira das unidades, ok? Bom, massa em quilograma, velocidade metro por segundo, ok? E energia em joule, tudo bem? Agora vamos trabalhar alguns exemplos sobre essa nossa videoaula. Até já!